Boa noite, boa noite. Estamos iniciando a live aqui no nosso canal da Igreja Presbiteriana de Casa Caiada. Vamos esperar o pessoal aparecer e já já a gente começa conversando sobre resolução de conflitos. Já já vou chamar também o Reverendo Daniel, que é quem vai responder as perguntas, e nós vamos conversar um pouco sobre esse importante assunto. Bom, então se você puder compartilhar essa live com amigos, nos grupos de WhatsApp, o pessoal aí compartilha nos grupos da igreja. O nosso objetivo é tratar um pouco dos assuntos que foram tratados no seminário de inverno aqui da igreja, que é um tempo que a gente tem a classe única, e especificamente nos dois encontros que foram liderados, né, pelo Reverendo Daniel Martins e que tiveram várias e várias perguntas sobre, especialmente, resolução de conflitos. Como que, biblicamente, nós podemos resolver os conflitos no casamento. Então, preste atenção aí nas nossas conversas, que isso com certeza vai ser uma bênção. Boa noite! Boa noite, pessoal aí, beleza? E aí, jovem Daniel Martins, né? Renovado, agora sem barba. A galera tá reconhecendo não, hein? Perdeu 35 anos com essa tirada de barba. Ninguém acredita. Minha barba tava muito branca, cara. Eu sei. Tô parecendo velho, aí eu tirar um pouquinho. O importante é disfarçar, né? Aí é mais fácil. Muito bem. Já vai começar? Deixa o pessoal ir entrando, porque agora que eu coloquei você na live, vai entrar também o pessoal que segue você. E a gente já começa. Estou pedindo aí pro pessoal compartilhar nossa live. Deixa eu só ver aqui como que a gente pode fazer. O pessoal compartilhar aqui nos grupos de WhatsApp. Gustavo, compartilha no grupo da igreja. Vê se você consegue aí. Deixa eu ver aqui. Vocês estão na igreja aí, eu tô na minha sala aqui, na Capela Nito Agnes. Olha aí. Para ter um pouco de paz, né? De casa, a nossa cachorrinha tá latindo muito, cara. Nossa, qualquer coisinha ela late agora. Eu tô até vendendo ela, quem quiser comprar. Já vamos aproveitar aqui e fazer a propaganda, o marketing. Eu tô tentando aqui, não tô conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo pelo browser aqui do Fiz para Rodrigo. Estamos tentando compartilhar aqui no grupo da igreja. Ficou brabo, hein? Que eu falei que ia vender a cachorrinha. Quem ficou bravo? Joyce já tá bravo. Foi? Não. Ela apareceu aí já? Vai ter um conflito. O conflito já está garantido. A resolução a gente depois vê, né? Se vai dar certo. A Léo já lembrou aí. Bom, o conflito tá certo. Agora, se vai ter resolução, só Deus sabe. Muito bem. A gente vai começar, então, essa live de hoje, tratando sobre resolução de conflitos. Então, para quem não estava acompanhando aqui a nossa dinâmica na igreja, nós temos um seminário de inverno. Esse seminário de inverno, ele é um tempo, durante o mês de julho, que nós dedicamos pela manhã para algum tema específico de classe única. E nesse mês de julho a gente tratou sobre
a família da aliança. Então, eu e Drica fizemos um estudo nos 2 primeiros encontros e o reverendo Daniel fez os 2 últimos. E durante essa exposição, especialmente no último, né, muitas perguntas surgiram e nós vamos tentar trazer aqui alguma luz para os irmãos, tá bom? Então, vou começar com uma oração e a gente pode dar continuidade aqui ao nosso estudo de hoje ou à nossa live de hoje, tá bom? Vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque tu nos dá a oportunidade de caminhar contigo na tua palavra. E nessa noite nós queremos rogar que o Senhor nos abençoe. Que possamos, ó Deus, ter um tempo agora de edificação, de pensar, Senhor, sobre as questões sérias no lar, no casamento, e de como que a tua palavra responde bem a questões tão sérias quanto os conflitos que acontecem em nossa casa. Abençoa-nos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Vamos dar uma pensada aqui. Quando a gente pensa em lar, família, a gente tem que lembrar que nem necessariamente estamos falando somente entre marido e mulher. Os conflitos do lar envolvem mais coisas. E a primeira pergunta, Daniel, ela vai por esse caminho. Então, a pergunta é a seguinte, que foi feita, né, durante o tempo que você estava fazendo a exposição. Como solucionar conflito de uma mãe cristã e um adolescente que, de repente, quer ir contra o que foi plantado, né, o que foi ensinado, especialmente no que diz respeito à fé cristã? Essa é uma pergunta bem importante, né? Isso, muito bom. Joia, bom demais estar com vocês aqui. Né? Uma boa noite aí a pessoal que está entrando, né? Por esse tempo. É bom lembrar que essas palestras estão lá no YouTube, da Igreja Presbiteriana de Casa Caiada, né? Da IPCB. Quem de repente entrou aí e não assistiu, pode ir lá e assistir. Né? Esses 4 domingos aí foram os últimos 4 domingos, né? Essa questão, como você colocou aí, de uma mãe cristã e um adolescente não cristão, é isso? Que recentemente resolveu dizer que não é cristão e não quer ir à igreja. Pois é. É o que você lembrou no início, né? Assim, quando a gente fala de resolução de conflitos no ambiente familiar, ele abrange uma gama de situações, né? A realidade, eu não sei a realidade da pessoa que fez a pergunta, mas a realidade de muitos lares é de mães solteiras, pós, cuidando, em algum ambiente um pouco desestruturado, algumas histórias quebradas desse relacionamento. Né? O fato é que uma mãe que tem um filho adolescente, ele não quer o evangelho, ou não quer compromisso com a palavra, ou não quer a igreja, eu acho que a primeira coisa aí é orar. Né? Isso fica meio batido, mas é a verdade. O ponto mais forte desse relacionamento, eu acredito que deva ser a oração pelo seu filho, pela conversão dele, e para que o Senhor, que tem poder para quebrar qualquer coração, né, e conduzir o coração do rei, né, como fala no provérbio, tratar e alcançar o coração desse seu filho adolescente. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho, estabelecer limites enquanto pais, especialmente aos filhos que, sendo adolescentes, não se tem mais daquele, talvez, daquele controle e inserção da primeira infância, mas que tem a autoridade de estar vivendo debaixo do lar dos seus pais. E assim, eu acredito que os limites eles permanecem. Né? Então, a mãe ela deve ser muito clara com seus filhos a respeito dos limites. Né? E limites que dizem respeito à sua própria autoridade enquanto mãe. Né? Se for o caso de uma mulher que é mãe solteira e mãe cristã. Às vezes ela é casada, o marido não é cristão e fortalece o comportamento da mãe. Situações que a gente pode
encontrar, né? Essa pergunta. Então, eu acredito que o segundo passo é a ideia de estabelecer limites e continuar pregando o Evangelho, continuar dando a ele a graça do Senhor, clamando a Deus que alcance o coração dele e traga ele de volta para o Evangelho e, consequentemente, para a igreja. Porque uma coisa, ela diretamente leva a outra. Né? No caso aí. O que você acha? Só uma coisa, Daniel, uma questão técnica. Eu não sei se o pessoal está ouvindo bem você. Não sei se... Gustavo, tá dando para ouvir... dá para ouvir tranquilo? Tá, então tá bom. Então, porque para mim... Não, é porque para mim tá oscilando. Dá picotada? Tá. É que você não tem microfone aí não, né? O fone de ouvido. Não, né? Fone de ouvido aqui. Tá. Tá dando uma oscilada na tua fala. Mas para mim também tá falhando? Pergunto aos que nos ouvem. O pessoal diz que tá falhando. Tá travando o meu microfone. Eu não sei se o meu dá para ouvir bem, Gustavo? Não, você não. Então o problema é você mesmo. Falta. Oi? Ok, tá. Então, mas vamos lá, vamos tentar seguir. Continuar. Vamos ver se a gente consegue. Meu fone ficou errado. A não ser que a gente tente uma. Faça o seguinte: saia e eu vou te convidar para entrar de novo. Vamos ver se vai dar certo. Beleza. Vamos ver se melhora. Ok, vamos ver se o Daniel agora consegue ficar com o áudio um pouco melhor. Eu convidei ele aqui, mas não foi. Vamos ver se vai de novo aqui. Vamos ver se dá certo. Ok. Vamos ver se vai. Ok. Ainda não. Talvez seja a conexão dele. O Daniel não está conseguindo participar. Talvez a internet dele. Ele está usando o celular, né? Lá. Então. Deixa eu te chamar aqui, Daniel. Vamos lá. Vê se você entra agora. Eu tô te chamando. Agora. E aí, boa noite, boa noite, boa noite. Será que melhorou? Melhorou consideravelmente. Foi mesmo. Foi. Vamos ver se vai realmente melhorar, mas eu espero que sim. Então vamos lá. A gente conseguiu responder a primeira pergunta, que trata sobre o relacionamento de pais cristãos com um filho que recentemente começou a demonstrar uma certa incredulidade, teimosias, etc. Foi muito boa a resposta. E uma coisa para refletir é isso mesmo, né? A gente não tem como converter corações, né? Seria muito bom que os pais pudessem mudar o coração dos seus filhos. Eu, como pai, adoraria fazer isso, mas não dá pra gente fazer isso. Só o Espírito Santo pode mudar corações. Verdade. Então a gente... Oi? É uma dor muito grande. É uma realidade. Nós levamos a aliança, a expectativa que o Espírito Santo nos convença. Conheçam. Mas nós não temos esse controle.
Isso. A disciplina, a confiança, os limites, que depende de nós para educar melhor, é o nosso dever como pais. A, essa realmente alcance o coração dele. É. O teu áudio continua bem ruim. O, eu não sei se seria a conexão ou se tenta segurar o celular junto. O barulho da chuva pode estar atrapalhando. Vê se você falando mais perto melhora. Faz um Pronto, teste aí. vamos fazer o teste aí, porque eu apoiei o celular aqui no laptop, atrás, e vamos ver. Melhorou muito, Melhorou? Daniel. Foi Muito. mesmo. Estava Eu não distante, sei né? o que você tinha feito antes, mas estava errado. Aham. Então eu seguro aqui, vamos lá. Tu estás usando o laptop ou o celular para fazer a live? Não, o celular, porque ele estava mais distante, né? Ah, sim, sim. Apoiado atrás. E Entendi. agora eu Mas tô com um tripé humano. então tu vai ter que manter o tripé humano funcionando aí, porque tá bem melhor assim. Vamos ter que. Beleza, Vamos. tá massa. Bom demais. Valeu aí, o pessoal que tá paciente, O pessoal tá acompanhando, pacientemente. com paciência aí. Vamos para a segunda pergunta, que é tão Vamos boa lá. quanto a primeira e também trata dessa questão do relacionamento de pais com filhos. E é uma Ah, pergunta muito, muito recorrente, especialmente nos nossos dias, que envolve aquela questão dos filhos que não se casaram, mas uhum. que já alcançaram a vida adulta. A pergunta é a seguinte, ó. Um filho pode sair de casa para morar só, mesmo que a Bíblia fale que deixará, entre aspas, né, deixará os pais para se unir com sua esposa e se tornará uma só carne? Está sendo Gênesis, né, capítulo 2. Aham. Então, o que é que você pensa, Daniel? Um jovem adulto, pelo que parece essa é a pergunta, ele chega para os pais e diz assim, olha, para mim já deu, eu acho que está na hora de eu caminhar mais afastado. Ele pode fazer isso mesmo que ele seja solteiro? Isso, boa pergunta. Se é jovem, já é adulto. Vamos lá, vamos começar por aqui, né? Uhum. Passou dos Isso. 18 anos, já é um adulto, né? Ah, eu acredito, Ronaldo, assim, que a gente tem algumas situações, né? Qual a motivação para morar longe dos pais, né? Porque a gente pode ter dois tipos de situação, uma de rebeldia e um desejo desenfreado pela autonomia, né? E eu digo que uma pessoa dessa morar só é um terreno perigoso, até para dar brecha ao inimigo, para pecados morais e até mesmo para a própria solidão, né? A ideia de morar só, ela pode ser motivada por sentimentos e pensamentos muito ruins, né? A própria solidão, né? A ideia de não dividir o lar com alguém, né? Não ter limitações relacionais de horário, de rotinas, né? Então, essa é uma questão a se pensar. Por outro lado, nós temos essa ideia do relacionamento com os pais. Eu vou só abrir um parêntese aqui, que eu acho que eu estou ouvindo o meu áudio no celular de Guga, aí do lado, para ele baixar. Tá dando eco aí. Mas é a situação dos pais em prolongar a infância e a adolescência dos filhos, né? Esse é um fenômeno sociológico conhecido como adultescência, né? Ou seja, é um prolongamento da infância e da adolescência dos seus filhos. O que acontece é que cada vez mais os jovens, vamos dizer assim, eles estão cada vez mais, vamos dizer assim, prolongando esse essa quebra do cordão umbilical com seus pais, né? Seja para o casamento, onde muitas vezes os jovens adiam, já encontraram uma pessoa de confiança para o casamento, para formar um casamento, mas
adiam o casamento por justamente essa situação cômoda de ter a casa dos pais, o apoio dos pais, a comida dos pais, os pais pagando boleto e tudo mais, né? E ele pode usar o dinheiro do trabalho para ir para o rodízio de sushi com a namorada, ir para o cinema na melhor sala de sushi, aproveitar o dinheiro para o entretenimento, né? E o que acontece, ou por essa relação até mesmo de um jovem solteiro que deseja morar só para desenvolver a vida, desenvolver essa relação diferenciada com os pais que a vida adulta nos impõe, né? Isso. Então, nesse caso, eu acredito que não tem problema nenhum, né? Eu me lembro aqui de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, né? Ou seja, a análise das motivações, né? E das situações peculiares, né? Alguns jovens, eu digo que algumas pessoas fariam muito bem se saíssem de casa e morassem sós, por causa, muitas vezes, de situações familiares muito complicadas, né? Conflitos familiares, de pais cristãos ou não cristãos, cobranças, né? Fariam muito bem, mesmo que morasse num apartamento mais humilde, não tivesse a comida boa dos pais, né? Mas tivesse essa experiência, né? Então, eu acredito que em alguns casos seria muito bom, mas em outros casos bastante perigoso, justamente por causa do âmbito das motivações que levam a fazer isso, né? Não. Sim, sim. E tem que considerar o contexto diferente da nossa cultura daquele do antigo Oriente Próximo ou dos tempos neotestamentários. A mobilidade é muito maior do que naquele tempo. Então, por exemplo, é muito comum um cara passar num concurso em outro estado. É muito comum ele conseguir, numa empresa, morar em outro país, em outro estado, em outra cidade. Então, ele não estaria desobedecendo de forma alguma os seus pais, por exemplo, com essa motivação de continuar, né, na sua carreira acadêmica ou carreira profissional. Agora, como você colocou, às vezes isso é motivado por outra questão, por uma tentativa de liberdade, e aí usando uma linguagem mais informal, de libertinagem mesmo, você querer ter a liberdade para pecar, para você não ter a supervisão dos seus pais para poder fazer aquilo que você quer e dar vazão a mais pecado. E aí é um risco muito alto, um perigo que você está incorrendo que pode trazer grandes malefícios. Não é isso? Exatamente. Então a gente precisa pensar bem antes de fazer esse tipo de decisão, mesmo que você seja solteiro. Isso, com certeza. Não, com certeza. Vamos lá então, vamos pensar aqui no outro assunto, né? Se no preparo para o casamento, um dos cônjuges percebe que o outro não vai conseguir cumprir com o seu papel diante dos propósitos da aliança. Exemplo, característica de dominação, dominador. É melhor não casar? Então aqui, veja, é um conflito que está sendo prevenido. Eu estou vendo aqui. É uma prevenção de conflitos. O que você sugere aí para um casal que está em vias de casamento, mas aí um dos noivos, né, vamos pensar assim, começa a perceber que tem problemas que não foram resolvidos durante o namoro, durante o noivado, na preparação para o casamento, e que tem certeza que esses problemas vão ser levados para o casamento, tais pecados como essa questão de dominação. Como é que você pensaria esse assunto? Cara, assim, certeza 100% a gente nunca vai ter a respeito de ninguém, né? Especialmente ali no ambiente do casamento. Nós, pastoralmente, muitas vezes lidamos com situações em que o namoro foi tudo muito bem, o noivado foi tudo muito bem, havia um apoio familiar, né, uma estrutura, assim, uma história, devoção e preparo teológico, e de repente o casamento gerou problemas, dificuldades e tal, né?
por outro lado, nós temos elementos objetivos que nos sinalizam situações em que seriam potencialmente problemáticas, né? Que é o fator da pergunta aí, né? Nesse caso, também pastoralmente eu já acompanhei situações em que o casamento não aconteceu. Eu me lembro aqui pelo menos de 2 vezes que o casamento não aconteceu, assim, na semana do casamento. E eu posso dizer assim, sem sombra de dúvidas, foi um livramento de Deus, né? Ou seja, a lidar com a quebra de contratos de uma festa de casamento, seja de que nível for, é muito mais tranquilo do que lidar com a quebra de uma aliança de casamento, né? Não tem comparação, né? Lidar com a vergonha, né? Com esses enfrentamentos, não tem comparação de quebrar uma aliança, de lidar com a quebra de uma aliança, né? Então, percebendo elementos objetivos no noivado, ou seja, a pessoa que vai casar, mas não tem segurança de que aquele casamento ele vai ser um casamento duradouro e tudo mais, com elementos objetivos para isso, eu diria essa pessoa que termine, porque pastoralmente falando também, né, nós temos lidado inclusive com situações de abusos, com relacionamentos tóxicos e essas coisas elas muitas vezes elas dão sinais durante o noivado, como eu falei no início dessa resposta, né? Às vezes não, foi tudo uma maravilha, né? Mas muitas vezes há sinais de um relacionamento tóxico, seja por parte do homem ou da mulher, ou até da relação com os pais, com a família maior, né? Ou situações que envolvam a vocação, o trabalho, as motivações para a própria vida com Deus, o relacionamento com a igreja, né? Então, nesses casos, é muito melhor encerrar, né? Assim, o noivado e não casar. Estar só, mas entender que a nossa identidade está firmada em Cristo, né? E nós nunca estamos sozinhos. Nós somos corpo de Cristo aqui na Terra, né? Então, eu posso dizer assim, há muitos já vi alguns livramentos de situações desse tipo aí, né? E às vezes no gabinete pastoral a gente vai lidar com casamentos em crise e chega até a fazer esse tipo de pergunta, mas por que você casou? Se já percebia tudo isso, né? Por que casou? E aí a situação das comodidades, da vergonha, da culpa, muitas vezes da dominação, né? De uma narrativa que a pessoa não consegue se livrar dela, tantas situações, né? Assim, a própria fraqueza, seja pelo lado do homem ou até pelo lado da mulher, né? Então, eu acredito que quando a caminhada para o casamento dá sinais de que aquele casamento tem potencial assim grande de não durar, é um sinal objetivo de que aquele casamento não deve acontecer, né? E acho que os noivos têm que estar assim, até o dia do casamento, com essa oração, né? Deus, se não for a tua vontade, impede esse casamento aqui. Coisa de novela, né? A noiva sai correndo na hora do casamento. Alguma coisa aconteça, mas... né? Porque a quebra de uma aliança, ela é muito traumática e dolorosa. Deus restaura e Deus dá graça em todo o tempo, para todas as pessoas, né? Seu povo, mas Sim. é doloroso, é muito doloroso. Amém, é verdade. Entrando um pouquinho mais na questão da família, já no casamento mesmo, uma pergunta vai no sentido de como que uma esposa pode ajudar o seu marido que não tem exercido bem a liderança. Veja só a pergunta. Quando na casa há um líder que não exerce sua função, então imagino que seja a função de líder, né? A esposa ou os filhos podem cobrar isso dele perante exortação com um texto bíblico. Eu não sei exatamente como é que seria isso, né? Mas a questão aí envolve como que
a esposa, os filhos podem ajudar aquele marido e pai a exercer a função de liderança dentro do lar quando ele não tem feito isso? Aham, aham. Boa pergunta. A questão é em que contexto, né? Porque a pergunta ela abre leques. Acho que toda pergunta abre leques para várias situações, especialmente quando a gente está lidando aqui pastoralmente, né? Assim, acho que vale lembrar que a motivação da gente tratar esse tema na igreja agora no mês de julho foi uma motivação pastoral, né? Ajudar famílias a lidar, a entender o papel do marido, o papel da esposa, a ajudar os filhos no relacionamento com os pais, né? Os pais com os filhos, ou seja, a entender essa dimensão do significado da família da aliança a partir da própria Trindade, né, Ronaldo? Como você fez no primeiro encontro, né? Ou seja, uma própria relação ontológica de Deus, ela repercute na criação da ideia da família, no desenvolvimento da criação, dos mandatos criacionais, né? Então, acho que vale lembrar que a gente está lidando aqui com situações de forma pastoral, né? E aí, essa pergunta, ela pode gerar, assim, abrir alguns leques, né? Porque a Efésios, Paulo fala, capítulo 5, que a esposa deve respeitar o seu marido. Deve haver uma relação de respeito, de carinho, né? De afeto, vamos dizer assim, de proteção, até no bom sentido da palavra, né? Não no sentido de acobertar, né, situações complicadas e tudo, como Safira fez com Ananias, né, em Atos capítulo 5. E nesse sentido, acho que muitas vezes falta sabedoria a algumas das nossas irmãs quando expõem os seus maridos em reuniões de oração, em pequenos grupos da igreja, em conversas no WhatsApp. Eu acredito que nós em Cristo devemos buscar uns aos outros e sermos aconselhados mutuamente, né? Existe essa esfera do corpo de Cristo. Mas o que acontece é que às vezes isso extrapola o limite do aconselhar uns aos outros, né? E da própria sabedoria. E se há uma exposição desnecessária do marido, do cônjuge, vamos colocar assim, né? Porque às vezes o marido também faz isso em relação à esposa, né? Então, eu acredito que nesse sentido, tanto o marido deve preservar a sua esposa, como a esposa deve preservar o seu marido, né? No que puder resolver entre eles ali, diante da palavra de Deus, né? Creio que a esposa pode sentar o marido, ele sendo cristão, especialmente, abrir o texto bíblico e conversar com eles. Olha, eu li esse texto, eu acho que nós não estamos vivendo como Deus se agradaria. Há algumas coisas que a gente precisa melhorar. Como é que nós podemos melhorar nisso? Eu tenho sentido sua falta aqui e ali. Aquela conversa, né, Ronaldo? Você sabe como é, né? Você fica com ela na cabeça o tempo todo. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Então, existe esse ambiente. Eu até falei isso lá no domingo passado, né? O casamento precisa ser um ambiente de comunicação. A gente precisa aprender a ouvir e precisa aprender também a falar. Até a conclusão prática no final, né? Ser tardio para falar, pronto para ouvir, tardio para falar. E tardio para se irar, né? Tiago capítulo 1. E também Efésios 4, quando ele diz que a gente deve falar a verdade, mas deve falá-la em amor, né? Ou seja, existe uma esfera do falar que é acompanhada também com o amor. E a esposa, papel dela a submissão, mas isso está acompanhado com o que diz em Provérbios, que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, muitas vezes ela ocupa esse espaço de conselheira, de alguém que vai lembrar ao seu marido, não para afundá-lo na lama, afundá-lo, colocá-lo para baixo mais do que ele já está, né? Mas como uma forma de ajudá-lo a levantá-lo, a erguê-lo, para ele cumprir o seu papel, né? Então, nessa esfera, eu acredito que sim. Agora, numa esfera de acusação,
de apenas jogar a culpa sobre o outro, que muitas vezes nós assim fazemos isso, né? E tratamos de situações assim. Muitas vezes o fato do cônjuge não cumprir o seu papel tem se tornado uma desculpa para a outra parte não cumprir o seu, né? Ou seja, o marido que talvez não esteja cuidando bem da sua esposa e aí abre um precedente para a esposa então não cuidar do seu marido, não se submeter ao seu marido, não respeitar o seu marido ou a esposa que tem afrontado e não tem lidado bem com algumas situações, abre uma brecha para o marido também desrespeitá-la, né, e até traí-la de diversas naturezas de traição, né? Então, eu acredito que nesse aspecto a gente precisa ter sabedoria, né? Porque pode abrir precedente para situações que vão além do que a Bíblia permite para a gente viver no âmbito de um casamento, de um relacionamento, né, Ronaldo? O que você acha? Sim, sim. Não, e a gente precisa considerar, né, essas possibilidades, essas questões, e não tomar certo cuidado com a tentativa, muitas vezes, de manipular a situação para tentar alcançar aquele propósito. É um risco muito grande que uma esposa, por exemplo, que quer que seu marido lidere o lar, ela manipulá-lo para ele fazer a liderança. Ora, se você manipula seu marido para liderar o seu lar, quem está liderando é você, minha irmã. Então, é simples. Então, tem que realmente esperar no Senhor muitas vezes e às vezes engolir um pouco o sapo, engolir um pouco a situação, esperar às vezes que a coisa esteja incontornável para que ele se toque. Agora, uma ajuda de um aconselhamento, acompanhamento pastoral pode despertar, pode ajudar esse irmão a tomar consciência do que está acontecendo. Uma pergunta que vai num tom parecido com esse, alguém pergunta assim, de quem seria a responsabilidade de tomar a dianteira na solução de um conflito? Então, isso tem tudo a ver também. Como que é dentro do lar, e pensando biblicamente, a responsabilidade daqueles que estão em conflito, né? De quem é a prioridade para a resolução de um conflito. Como é que você pensa, Daniel? Eu acredito que, biblicamente falando, é do homem, enquanto marido, sacerdote do lar, né? Mas isso não anula ou não impede que Deus se utilize de outros meios, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu ouvi uma história de uma pessoa compartilhando e uma situação em que o casamento estava à beira do precipício. À beira do precipício, né? E aí o filhinho de 2 anos, 3, novinho, foi lá, pegou a mãozinha do papai e uniu a mãozinha da mamãe. Passou a noite todinha fazendo isso, né? Aquela criança foi usada por Deus, de alguma forma. Ela sentiu alguma coisa, ela não entendia. Alguma coisa estava errada, né, na sua casa. E aquilo se tornou um símbolo de uma reconciliação, né? Então, não tem como a gente dizer que é papel do filho fazer isso. Entende, Ronaldo? Não é papel do filho fazer isso, né? Exato. O Senhor usou aquele momento, mas... Isso. Às vezes Deus pode usar os sogros nesse aspecto, né? De perceber situações, né? E aconselhar. E aí eu acho que é uma questão para a gente aprender. Tem a ver com a resolução de conflitos, né? Porque os sogros, eles não devem interferir no casamento dos seus filhos, né? E nem muito menos considerar apenas a parte do seu filho, né? E não a parte do cônjuge, né? Então, precisa os sogros, para ser uma bênção na vida do casamento dos filhos, considerar que o seu filho também é pecador, e não apenas o outro lado da história, né? Mas talvez os sogros, os amigos, um pastor que percebe alguma situação e pode chamar para uma conversa, né? Ou até mesmo uma parte dos cônjuges que procura ajuda pastoral
que aqui eu acho que vale a pena falar, Ronaldo, assim, é bom procurar ajuda pastoral antes que se torne tarde demais, né? Eu falei Perfeito, sobre isso isso. domingo passado. Às vezes, se procura ajuda pastoral quando a situação já está em um nível catastrófico, que é a Isso. solução por causa do poder de Deus. Mas já se Uhum. passou a linha, o limite, né, do respeito e tudo mais há muito tempo. Então, Deus pode usar muita gente, mas com certeza é papel do homem como um sacerdote, um líder espiritual, aquilo que Pedro, ou Paulo, Pedro 3, né, 1 Pedro 3, não estou lembrado, eu posso abrir aqui, mas ele fala para o homem que ele deve viver a vida comum do lar, Isso. mas com discernimento, né? Uhum. Então é Isso. interessante esse adendo no texto bíblico, eu acho muito interessante, assim. Até uma vez eu estava aconselhando o casal para o casamento, e aí virou uma brincadeira entre eles, né? Porque toda vez ele lembrava isso para ela, com discernimento, porque o fato é que viver a vida comum do lar com a esposa, mas o homem tem que ter esse discernimento, essa maturidade de para onde nós estamos indo, como nós podemos lidar melhor com as situações, né? Mas não é fácil, nós somos pecadores e nós enfrentamos, Ronaldo, assim, uma geração de homens mimados e bananas, né, sem reação, É. apáticos com a vida, é, a, como que chama, né, o silêncio de Adão, né, aquela Isso. A omissão muito grande, né? omissão, né, e tudo mais. E não é fácil não. Muitas mulheres de Deus estão ralando, viu, para manter o seu casamento e para abençoar os seus maridos, né, orando. Então, eu acho que a gente precisa entender que existem falhas dos dois lados, que é a responsabilidade do homem, mas que a mulher sábia edifica a sua casa também, que Deus pode usar outras esferas para restaurar uma relação familiar, né? E a igreja, Isso. melhor, a palavra de Deus e o Espírito nos proveram de vários instrumentos e ferramentas para que a gente possa viver a vida com Deus. O que não pode é buscar ajuda nas literaturas mundanas, né, secularizadas, Sim. sensualizadas, né, É. as coach, a conselheiros e conselheiras amorosos, e como se isso fosse uma solução, né, para o casamento, né? Olha aí, 1 Uhum. Pedro 3, versículo 7. Léo Pirro me lembrou. Valeu, Léo. Obrigado. Isso, isso. É esse texto aí mesmo. Tem uma pergunta que envolve aí uma questão de um pai que está lamentando, Daniel. Alguém que está olhando para trás, olhando para o retrovisor agora e pensando assim: eu não eduquei meus filhos nos caminhos do Senhor no tempo certo. Agora eles já são mais velhos e não estão no caminho. Como que esse pai pode ajudar os seus filhos? Será que eles estão perdidos? Essa é a pergunta. E aí? Rapaz, de doer o coração, né? Sim. Veja, Ronaldo, algumas situações que podem envolver essa pergunta, né? Talvez até um pai que se Uhum. converteu tardiamente. Um homem que se converteu, seus Exatamente. filhos já eram grandes, né? Talvez um pai que era cristão, mas que tornou a sua mente tão secularizada que perdeu oportunidades de cultivar no coração dos filhos os mandatos criacionais, né, que falamos domingo retrasado, ou seja, cultivar em seu lar um relacionamento que proveja para ele um ambiente do desenvolvimento da vida espiritual, do desenvolvimento da cultura para a glória de Deus, um bom relacionamento com a cultura, com a cidade, com o mundo secularizado. E também no aspecto dos relacionamentos, né, como um mandato social. O fato é que nenhum de nós é suficiente para carregar nenhum peso de culpa. E o sofrimento que a culpa nos traz não nos redime,
o sofrer, né, que as memórias do passado nos traz, elas não são redentoras. Então não adianta ficar remoendo assim onde erramos, porque o Evangelho da Graça de Deus nos dá a oportunidade de nos arrependermos e colocarmos a culpa sobre a cruz, porque Jesus já pagou. Isaías 53 diz que a culpa estava sobre ele, o castigo que nos traz a paz estava sobre eles, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, né? Então, nesse aspecto, o pai ele deve buscar diante de Deus o arrependimento, colocar o seu coração diante do Senhor e colocar essa culpa diante da cruz. Não é fácil, mas é uma realidade, né? Por outro lado, nunca é tarde. Nunca é tarde. Pessoas se convertem, às vezes, no leito da morte, né? Então, Exatamente. a exposição do Evangelho, a pregação, o bom testemunho, está em oração pelos seus filhos, né? Ou seja, o fato de eles terem crescido e não conhecerem o Senhor, talvez por culpa dos pais, nesse aspecto da falta da criação na teologia da aliança, na disciplina do Senhor, na palavra e tudo mais, posso sentir essa lacuna, mas o fato é que nunca é tarde para ele conhecer o Senhor. Se o seu nome for escrito no livro da vida, em algum momento o Senhor o alcançará. E a nós nos cabe a oração e a pregação do Evangelho da graça de Deus. Viver e pregar o Evangelho juntamente com os filhos, né? E amá-los, acolhê-los, né? Ou seja, as portas da casa estão abertas, né? Então, eu acho que deve ser esse o caminho, né? Não o caminho agora vamos dizer assim, da chatice, né? Assim, do pai que agora... porque às vezes acontece isso, né, Ronaldo? Acho que é bom dizer. Os pais, quando ficam mais velhos e descobrem que os filhos não são cristãos, eles se tornam amargurados com seus filhos. E isso só faz fechar as portas. Mais ainda. Mais ainda. Né? Então, continuar esse relacionamento, porque ainda é requerido dele como pai que deva amar seu filho, ser um exemplo para o seu filho, né? Então, continuar com as portas abertas, né, para esse relacionamento aí diante de Deus, porque só Deus pode mudar o coração, né? Tem uma pergunta aqui que ela inverte a coisa. A pergunta agora pensa o seguinte: e no caso dos filhos, quando eles que não foram criados nos caminhos do Senhor, foram criados dentro de um contexto de ira, levados à ira, como é que eles podem ajudar os seus pais? Eu acho que a pergunta envolve talvez alguns que já ainda morem com os seus pais, mas eu queria ampliar essa pergunta. Como é que você pensa em filhos que moram com seus pais e mais aqueles também que não moram mais com seus pais? Boa pergunta. Esse texto evoca Efésios capítulo 6. Né? É bom a gente lembrar quando... Oi? Tá ouvindo bem? Evoca Efésios capítulo 6, né? Quando fala que os pais devem educar, instruir o coração dos seus filhos e não provocá-los à ira, né? Como papel dos pais. Ao mesmo tempo, os filhos devem obedecer aos seus pais no Senhor, né? O que acontece, Ronaldo? Eu não acredito que os filhos tenham um papel educador sobre os pais. Eu não acho que a Bíblia nos ensina dessa forma, né? E aí gera um conflito, porque eu digo por experiência própria, né? Meus pais não são cristãos, né? Então, o que acontece durante muitos conflitos em relação aos meus pais é justamente a minha Daniel? E colocar... A conexão ficou bem ruim agora. Não sei se o pessoal está conseguindo te ouvir. Eu não estou conseguindo te ouvir, não.
Tá. Voltou? Melhorou um pouquinho, mas ainda tá. Fala um pouquinho aí, só para ver se tá dando continuidade na tua fala. Eu tava. Cortou aí, valeu, André. Eu estava falando de Efésios capítulo 6. Você Ok. ouviu essa parte? Pode, Não. volta aí pro E Efésios, aí porque a aí gente a gente estava agora falando. consegue te ouvir. Pronto, tudo bem. Eu estava falando de Efésios capítulo 6, quando o texto diz, né? Os pais devem instruir o coração dos filhos e não provocá-los a ira. E os filhos obedeçam aos pais no Senhor, né? Nesse contexto, o que acontece é que eu não acredito que há um papel dos filhos em educar os pais. Era isso que eu estava, esse ponto que eu estava desenvolvendo. Ou seja, às vezes, nós como filhos, ó, travou, o pessoal está falando aí. Dá para te ouvir tranquilo. É a imagem que travou? A imagem tá travada, mas dá para te ouvir, é o que é o mais importante Tá, agora. joia. Pronto, eu vou concluir a resposta só. Então, eu não acredito nesse papel educador dos filhos. E, às vezes, muitos conflitos acontecem nesse cenário, né? Dos filhos tentando transformar a cultura dos pais, né? E aí é aí onde gera muito conflito. Eu digo para estava falando sobre uma experiência pessoal, né? Ou seja, eu não tenho pais cristãos, e aí muitos dos meus conflitos com meus pais, especialmente com minha mãe, tem a ver com a minha tentativa de mudá-la, de tirá-la desse ambiente de ira, de raiva, de ressentimentos, de valores que o mundo ensinou, né, em diversos aspectos. E não dá, ela não entende, né? Então, acho que os filhos, tendo essa boa consciência de que os pais eles têm esse papel de educar e não educaram bem, eles devem primeiro confiar na providência divina. O Senhor foi quem colocou você para ser filho desse pai e dessa mãe, para viver dentro dessa casa. Segundo, nesse mesmo aspecto, todas as coisas cooperam para o bem, ou seja, Deus colocou você aí para formar você justamente a partir desses percalços, né? E terceiro, você tem uma oportunidade de fazer diferente com a nova família. A trazer coisas boas, porque existem, mesmo em qualquer lar desestruturado, né? Alguma coisa boa da graça de Deus, da graça comum de Deus, mas ressignificar os erros, os ressentimentos, os descaminhos em uma outra oportunidade, ou seja, em uma outra família, né? Porque muitos conflitos surgem, e acho que dentro da igreja, inclusive no meio dos jovens, e é como se ele não aceitasse os pais, sabe, Ronaldo? Uma vez eu lidei com uma situação que era o seguinte, né? O pai tinha um negócio aí, 30 anos de um negócio, um comércio. O pai passou ditadura militar, passou plano real, passou cruzado com inflação, chegou o plano real, passou tanta crise esse cara, 30 anos. Aí o filho, o primeiro período de administração, foi trabalhar com o pai. Já sabe, né? Aí não aguentou trabalhar com o pai, porque disse que o pai não entende de negócio, cara. Entendeu? Era um conflito. Meu pai não entende de negócio, eu queria desenvolver um negócio de marketing. Queria inovar tudo. Surge justamente tentativa de mudar a cabeça do pai, ao invés de se submeter e aprender a própria estabilidade da vida, a experiência, a sabedoria. Então, acho que os filhos não têm papel educador, mas muitos pais não, todos os pais aprendem com os filhos, né? Desde que eles nascem, graça de Deus, mas não porque eles têm como aqui na Terra. É Deus educa. Agora ficou ruim, Daniel. Agora não dá para te ouvir, não.
Cortou aí também, não foi? Ficou ruim, é. Vamos lá. É Deus quem nos educa revolta por meio isso. dos filhos. É Deus quem nos educa. Muitas vezes, desde que a criança está na barriga, Deus já está ensinando aos pais alguma coisa, né? Mas ele não tem esse papel social de educar os pais. Os filhos não têm esse papel, né? Então, isso precisa ser bem pontuado aí. Sim, sim. A gente vai caminhar para o final da nossa live, diante de tudo que já foi colocado. Mas uma pergunta que ficou também aqui é o seguinte: dentro de um contexto de igreja, num contexto em que você tem, por exemplo, um pequeno grupo, às vezes uma classe de escola dominical, que é com a ênfase para casais, né? O foco é para casais. Como que esse grupo, esse pequeno grupo, essa classe, pode fazer um bom trabalho com os casais sem que isso vire uma espécie de lava-roupa suja no meio da coisa, né? Porque a coisa pode ficar feia, né? Pode ficar complexa. Fica. Demais. E às vezes é o próprio casal que vai dar o estudo e bota os exemplos no estudo. Né? Dá indireta. Pois é. Aí a Ou coisa então ficou feia. o pastor que vai pregar sobre família e brigou com a esposa. Aí tá com a cabeça assim, meu Deus, o que é que eu vou falar? Aí lá da frente da igreja ele faz assim, dá um joinha pra esposa e depois a gente conversa. Aí complica. Complica, né? Mas veja, assim, no caso de um pequeno grupo, e grupos de oração também, né? Mas pequeno grupo de casais, vamos pensar assim melhor, né? Grupo de oração a gente já falou sobre a questão da exposição, né? Mas pequeno grupo, rapaz, eu acho que como líder, a gente pode pensar em algumas estratégias boas, digamos assim, né? Por exemplo, dividir algum momento, uma vez no mês, ou em alguns momentos em que se ache necessário, dividir o grupo entre homens e mulheres, os líderes dividirem e ter um tempo só com os homens para se falar sobre de forma mais livre, né, sobre alguns assuntos mais práticos, né, e as mulheres também, né, e até poder ter um ambiente talvez de abrir o coração, de pedir ajuda, né, eu acho que essa é uma boa estratégia. Talvez algumas dinâmicas de grupo também que dê espaço para a pessoa poder falar de questões mais pessoais, de lutas. É claro que isso precisa ter muito cuidado, porque o grupo precisa ter já desenvolvido uma relação de confiança e maturidade para que isso aconteça, né? Então, isso se adquire com o tempo, né? Então, algumas dinâmicas, compartilhar, né? Entre oração a respeito da família, das suas próprias dificuldades, né? O que não pode, Ronaldo, e eu acho que isso é bom a gente falar, que já aconteceu comigo, acho que com você também, num grupo ou num estudo qualquer, né? A esposa ou o marido chega para o pastor e diz, pastor, veja se no estudo fala sobre isso, que minha esposa está precisando, né? Ou então o marido, né? Assim, pastor, tá assim, assim, por favor, quando for falar aí, fala sobre isso, porque meu marido está precisando. Então, é isso que não pode, porque o pastor, o líder, não pode entrar nesse jogo, né? De tentar, de alguma forma, ouvir apenas um lado e usar a palavra de Deus só para dar uma indireta para o outro lado, sem mais nem menos, né? Não teve nem tempo de respirar, né? Então, acho que o líder pode prover ambientes, desenvolver um ambiente de confiança para que esse relacionamento aconteça, né? E as pessoas possam abrir o coração e pedir ajuda, né? E eu ressalto aqui o papel dos pequenos grupos da igreja, como eles pastoreiam muitas vezes e cuidam de situações que nós pastores não conseguimos alcançar e lidar, né? E muitas vezes eles fazem isso, salvam casamentos, são usados por Deus
em muitas situações, né? Para abençoar e resolver os conflitos ali que estão acontecendo, né? No dia a dia, que a gente não consegue acompanhar, né? Isso. É, o valor, né, que está aí no pequeno grupo é exatamente esse pastoreio mútuo, que é um pastoreio entre irmãos, o que a Bíblia recomenda, né, que nós possamos aconselhar-nos mutuamente. É claro que o pastoreio do pastor ele tem umas especificidades, mas quando a gente tem uma intimidade boa e que pode E compartilhar e que pode pedir ajuda, isso é muito bom, é saudável e a igreja, né, vai um ao outro, né, suportando e caminhando juntos no temor do Senhor. É isso aí que está o valor de um pequeno grupo, por exemplo, de casais, né, como você mencionou. aham, isso, exatamente, exatamente. Um valor Muito, inestimável, né? muito bem. Meus irmãos, nós estamos caminhando aqui no final da nossa live de hoje. Excelentes perguntas que foram respondidas. Apesar das nossas dificuldades técnicas, eu espero que os irmãos tenham sido edificados. Essa live, com certeza, depois não só vai ficar aqui no nosso canal da igreja, no Instagram, mas também vai para o canal do YouTube, onde você pode assistir no canal do YouTube mesmo ali. Eu mesmo gosto de assistir no YouTube porque eu assisto com a velocidade 2x, fica todo mundo bem rapidinho. Eu consigo assistir tudo, metade do tempo que eu gastaria assistindo alguma coisa. Às vezes a gente não tem tanto tempo assim e consegue aproveitar. Mas, meus irmãos, Deus os abençoe. Eu vou pedir que o reverendo Daniel faça uma oração final e a gente possa, então, caminhar para o descanso nesse dia de quarta-feira. Amém, amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, apesar de distantes um do outro, mas compartilhando a mesma comunhão do Senhor. Obrigado por esse tempo, pelo bate-papo, assuntos tão importantes para o Teu reino, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe todas as famílias da nossa igreja, visite-os com a Tua graça e a Tua palavra. Se há conflitos, situações difíceis, que o Senhor possa apaziguar e dar bons caminhos, Senhor, para todos, Pai. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que a gente possa descansar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, Amém. Deus os abençoe. Uma excelente noite. Reverendo Daniel, um grande abraço. Valeu. Grande Estenda abraço. meu abraço aí também para sua família. E Valeu. até depois. Tamo Valeu, junto. pessoal. Deus abençoe Tchau, aí. tchau. Valeu.